Olá, jovens, tudo bom com vocês? Eu sou o suboficial Sérgio Ricardo, sou professor do Colégio Militar de Brasília e sou professor da área de Geografia, né? Nós fomos desafiados a montar esse curso, né, preparatório para a ESA, para poder tentar apoiar, né, os senhores que têm essa vontade, né, de prosseguir na carreira, né, não só ficar nesse serviço obrigatório. Então, a minha função aqui é de tentar trazer de uma forma mais simples, né, e mais compreensível possível o material relacionado à geografia que é cobrado nos concursos da ESA. Então, vamos lá. Eu quero dar continuidade, quero dar o início aqui nas nossas aulas, né? Aqui no nosso AVA vocês vão ver que eu vou colocar bem sequencial, aula 1, aula 2, aula 3, né, para que vocês possam estar acompanhando e anotando os nossos conteúdos. Vamos lá, então, primeiro slide aí, eu vi essa imagem e gostei, né? Quando a pessoa descobre o seu potencial, os seus horizontes se abrem, né? Então, para isso, você precisa acreditar no processo, você precisa acreditar no seu potencial. Quando eu falei de acreditar no seu processo, no seu potencial, eu queria só compartilhar rapidinho com vocês como é que foi para eu chegar até aqui como professor, né, do Colégio Militar. Eu, na minha juventude, né, nos meus 15, 16 anos, eu nasci e me criei numa favela lá do Rio de Janeiro, onde eu não tinha condições de estudar em nenhum cursinho ou colégio particular. Sempre dei a vida toda em colégio público. E quando eu completei meus 15 para 16 anos, eu comecei a me inscrever para poder fazer a escola de especialista de aeronáutica, né, para sargento, né, que é similar à ESA, só que é da Força Aérea. E eu tinha uma ideia que se eu fizesse algum curso, se eu fizesse algum plano para poder estudar, ele ia ser em vão, porque se eu já tinha estudado já há 8 anos, né, no meu ensino fundamental até o oitavo, nono ano, e não tinha aprendido o suficiente, por que que num cursinho eu ia aprender? E aí eu quero deixar aqui para vocês que no período de 8 meses que eu passei estudando num cursinho que pagaram para mim, porque meus pais não tinham condições de pagar para mim, eu em 8 meses eu aprendi o que eu deveria ter aprendido em 8 anos, porque o foco era diferente, eu queria algo a mais para minha vida, né? Então eu realmente eu confiei, eu acreditei no processo. Então eu sei que a pessoa ela pode ter alguma dificuldade, né, seja ela financeira ou cognitiva, mas se você se esforçar e acreditar no processo, você consegue, porque eu fui atrás, estudei e consegui chegar até onde eu cheguei hoje. Então eu queria deixar esse incentivo, essa motivação para que vocês realmente corra atrás dos planos, dos sonhos de vocês. Bom, essa é a nossa aula número 1, onde que eu vou estar abordando, né, de uma forma bem simples, porém importante para esse concurso, né, sobre as características gerais do território brasileiro. A gente vai estar falando sobre posição geográfica, né, do Brasil, vamos estar falando sobre os nossos limites e os nossos fusos horários, né, e vamos lembrar rapidamente assim também alguns conceitos, né, sobre isso aí. Bom, antes de começar, eu quero passar um pequeno vídeo introdutório, né, falando sobre a formação do território brasileiro, que vai te ajudar não só em geografia, mas também na área de história. Formação do território brasileiro. A divisão regional do território brasileiro, como o conhecemos hoje, se deu efetivamente apenas em 1970.
Embora o Brasil tenha sido conquistado em 1500, o Tratado de Tordesilhas de 1494, que reformulou o Tratado de Alcáçovas de 1479, já havia dividido o mundo entre Portugal e Espanha. As primeiras divisões territoriais do Brasil se deram após a chegada dos portugueses no país. Considerando a imensidão do território nacional e a dificuldade em administrar tamanha colônia, em 1533 Portugal optou por criar um sistema privado, as capitanias hereditárias. Tal divisão fragmentou o território em 15 lotes e 12 capitanias, que eram dirigidas por donatários, nobres de alta posição social nomeados pelo rei. Porém, as capitanias não prosperaram como esperado devido a uma série de fatores, seja por falta de recursos, má administração e até mesmo ataque dos indígenas, que resistiam à colonização. Conforme as capitanias fracassavam, as mesmas eram reinseridas ao domínio público, processo este que se concluiu por volta de 1750. Também foi em 1750 que se firmou o Tratado de Madrid, que tornou legítima a apropriação do território, bem como estabeleceu os limites do país, por meio de linhas divisórias que se mantêm até os dias de hoje. A divisão interna em regiões, por sua vez, foi mais lenta, principalmente em decorrência da grande diversidade cultural, econômica e física que resultava em constantes fragmentações dos estados, enquanto outros se uniram formando novas unidades federativas. Em 1913 surgiu a primeira proposta de divisão territorial, tendo por objetivo facilitar o ensino da disciplina de geografia nas escolas. Tal fragmentação baseava-se estritamente no clima, vegetação e relevo, e dividiu o país em 5 regiões: setentrional, norte-oriental, central-oriental e meridional. Em 1940. Neste ano, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, propôs uma regionalização oficial, tendo como base, além das questões físicas, também os aspectos sociais e econômicos das regiões, permanecendo elas 5, porém com a nomenclatura diferente: Norte, Sul, Nordeste, Este e Centro. Em 1945. Considerando o surgimento de alguns territórios e estados, tais como Rio Branco, Amapá e Iguaçu, o país passou a adotar 7 regiões: região Norte, Centro-Oeste, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Em 1960. Neste ano, houve uma maior intensificação da preocupação com os aspectos políticos e sociais do Brasil. Também ocorreu a construção de Brasília, e com isso o país voltou a ser regionalizado em 5:
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. – 1970. Neste ano, o Brasil estabeleceu um desenho regional que segue até os dias atuais, dividindo-se em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Certo, vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso assunto aqui da nossa primeira aula. Vamos falar sobre a posição geográfica, né, do Brasil. Estamos falando de geografia do Brasil. Bom, então olha aí, ó. O território brasileiro ele possui uma grande extensão, né, com amplas fronteiras, né, tanto terrestre como marítima, né? Por isso que o Brasil é considerado um país com dimensões continentais, ou seja, ele apresenta uma área equivalente à de um continente. Ó, se a gente observar aqui, eu coloquei essa imagem que aparece tanto as fronteiras terrestres, né, à nossa esquerda, como a nossa fronteira marítima, que a gente vai ver mais na frente lá. Observando essa imagem aqui, ó, quando a gente fala que o Brasil é um país continental, é porque, por definição, todo país, né, ou região que apresente uma área maior que a da Austrália, né, que é de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, ele é considerado continental. E como nós temos aí mais de 8 milhões, né, de quilômetros quadrados, então o Brasil, por definição, ele passa a ser um país continental por ser maior do que a área da Austrália. E assim, o Brasil ele passa a ser o 5º maior país existente, né, ficando atrás apenas da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos, né? Isso aí a gente está falando em maior país em extensão territorial. E aí eu coloquei ali embaixo ali, ó, algumas medidas, né, desses 5 maiores países do mundo, né? Vem aí a Rússia, né, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, aí o Canadá com quase 10 milhões, na sequência a China, né, com 9 milhões e meio aí, aproximadamente, os Estados Unidos com 9 milhões e 300 mil e o Brasil com 8 milhões e meio, né, acima da Austrália. Por isso esses países são os países considerados continentais. E o Brasil, né, ele por ter essa extensão, né, territorial, né, muito grande, e ele fica sendo marcado também por conta do distanciamento entre seus pontos extremos. Aí eu separei aqui, ó, para começar no sentido norte e sul, né? O Brasil ele possui uma distância aí de aproximadamente 4.300 quilômetros, né, entre o Monte Caburaí, né, que fica lá em Roraima, né, e o extremo norte, que é o nosso extremo norte do nosso país, e o Arroio Chuí, né, que esse último aí está localizado onde? No extremo sul do nosso Brasil, lá no estado do Rio Grande do Sul. Aí eu trouxe também aqui um vídeo, né, falando aqui, né, que o nosso Brasil ele é extenso de Caburaí ao Chuí. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje saberemos mais sobre o ponto extremo norte do Brasil. Sabe aquela expressão do Iapoque ao Chuí? Muito usada quando queremos nos referir ao país todo numa só frase? Pois é, saiba que ela não está certa. Essa expressão foi tão difundida que é tema de música, viagens aí para conhecer o Brasil, do Iapoque ao Chuí, título de livro e até percurso de maratona. O Iapoque era uma referência ao extremo norte do território brasileiro. Era, no passado mesmo. Em 1998, utilizando a mais avançada tecnologia da época, que você conhece como GPS, uma comissão oficial confirmou o que já se sabia desde 1933, que o extremo norte do Brasil não fica no Oiapoque, no Amapá. O Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. Ia,
Desde ontem, a bandeira brasileira está fincada num ponto remoto da Amazônia. É o novo marco do extremo norte do país. Então, o que fazer com um marco gigantesco construído no Oiapoque? Deixa como lembrança para a cidade. Mas o que são esses marcos? Esses marcos são uma forma de materializar as áreas limites de um território. No passado, os exploradores definiam os limites territoriais da seguinte maneira: se em uma região existia um rio, de um lado o território pertencia a um e do outro pertencia a outro. Isso funciona bem em regiões onde existem rios, mas nem todas as fronteiras os têm. E a localização precisa é um trabalho difícil, principalmente em uma época em que recursos tecnológicos de localização eram escassos ou imprecisos. Entendeu agora por que os marcos são necessários? Depois da confirmação em 1998, o IBGE foi convidado pelo Ministério das Relações Exteriores para participar de uma expedição oficial para construir um novo marco para o extremo norte do país. Mas para definir com precisão o local de construção do novo marco, era preciso encontrar o antigo, colocado em 1933 no Monte Caburaí, em Roraima, por Brás Dias de Aguiar, capitão de mar e guerra e chefe da comissão demarcadora de limites da época. Mas achar algo que estava ali há mais de 80 anos não foi um trabalho muito fácil. A floresta úmida e a chuva que não dava trégua atrapalhavam a instalação dos acampamentos. Além disso, o acúmulo de muita matéria orgânica durante tantos anos pode ter encoberto o marco, que acabou não sendo encontrado. Então, a equipe de pesquisadores realizou novas medições com modernos aparelhos de GPS e definiu, através de coordenadas geodésicas, o local onde foi construído o novo marco no Monte Caburaí, em Roraima, próximo à nascente do rio Ailã. Essa definição foi feita utilizando os mais modernos instrumentos de medição e foi acompanhada por representantes oficiais, tanto do lado brasileiro quanto do lado da Guiana. Portanto, fica a dica para quando você quiser falar corretamente dos pontos extremos do país. O Brasil vai do Caburaí ao Chuí. Já no sentido leste-oeste, né, a distância é bastante parecida, né? Ela tem 4.000, né, isso aí é aproximadamente, né, 4.319 quilômetros, né, que separa o estado do Acre, né, lá na nascente do Rio Moa, até no extremo leste, né, à nossa direita, que é na Ponta do Seixas, que fica lá na Paraíba. Então, nosso Brasil, de leste a oeste, ele pega do Acre, na nascente do Rio Moa, até o extremo leste, que é a nossa direita, que fica lá na Paraíba, na Ponta do Seixas. E em termos de posição, né, o Brasil, né, ele está localizado, né, em 3 dos 4 continentes que existem, né, no nosso planeta. O Brasil está localizado em 3 diferentes continentes, diferente que muitas pessoas falam erradamente, né, que o Brasil só está localizado no hemisfério norte e sul, né? E agora a gente vai ver que não, ele está em 3 ao mesmo tempo. Ó, vamos observar aqui, ó, a maior parte do Brasil está no hemisfério sul, ok? E uma pequena parte está no hemisfério norte, acima ali da linha do Equador, né? E o terceiro é que o Brasil está totalmente no hemisfério oeste. Se a gente olhar para esse planisfério, né, nós temos ali o hemisfério norte, acima da linha do Equador, o hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, e com relação ao meridiano de Greenwich, que divide o nosso planeta em leste à direita e oeste à esquerda, né, o Brasil está no hemisfério oeste, totalmente à esquerda. Podemos observar também nessa figura que o Brasil ele é cortado, né, pela linha do Equador, certo? Ali ao norte. E ao sul, ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, né? E isso, olha só, o Brasil está 92% do seu território numa zona tropical, ou seja, entre os trópicos, entre o Trópico de Câncer, que passa lá em cima no hemisfério norte, e entre o Trópico de Capricórnio, que ele passa aqui no hemisfério sul. Tá? Então o Brasil ele está numa área tropical, é um país tropical porque ele está entre os 2 trópicos. 92% do seu território ele está na zona tropical entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer.
Né? Latitude nada mais é que uma distância em graus, certo? Que ela é contada de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, a gente tem aqui o globo aqui, certo? Então, a partir da linha do Equador, ela é medida em graus, tanto para o norte como para o sul, né? Através dos seus paralelos, né? Sendo que a linha do Equador é o seu paralelo principal. E aí, por sua vez, a longitude é também uma distância medida em graus, certo? Que vai de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, né? Que é aquela linha imaginária que corta o nosso planeta entre leste e oeste, né? Então podemos observar aqui, ó, que ela é contada a partir da linha do meridiano de Greenwich, né? Tanto para o lado oeste, para o nosso lado aqui esquerdo, como para o lado leste. Essa é a nossa longitude. E o cruzamento da longitude e da latitude nos dá o quê? A posição geográfica, as coordenadas. Então, coordenadas é o cruzamento entre as linhas imaginárias da longitude e da latitude. Vamos falar um pouquinho sobre fusos horários. Olha só que interessante, olha só. Por conta, né, em razão da sua larga extensão que o Brasil tem no sentido leste-oeste, né, da direita para a esquerda, né, o Brasil ele acaba apresentando uma grande variação de hora, né? A mesma hora aqui em Brasília não é a mesma hora lá no Acre, né? Não é a mesma hora lá em Manaus, né? E essa variação de horário nós chamamos de fusos horários, né? E aqui no Brasil, eu coloquei essas duas imagens aqui, onde que a nossa esquerda apresenta quantos fusos horários existem aqui no Brasil. São 4. Né? E à direita, muitas pessoas erram no concurso, marcando apenas 3. Né? Já foram 3, né? Mas desde 2013 para cá, nós temos 4 fusos horários, certo? Vamos falar um pouquinho sobre os fusos horários do Brasil. Né? Como eu falei, nós temos 4 fusos horários aqui no Brasil. Agora, essa parte é importante você saber para a prova, que eu vi que cai bastante questão com relação ao fuso horário, né, brasileiro, e a gente vai ver isso aí também nos exercícios, que o primeiro fuso horário ele sempre estará a 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Né? E esse primeiro fuso horário, ele não pega no nosso continente, né? Ele pega apenas ali as ilhas do Atlântico, ali, umas ilhas oceânicas. O segundo e o mais importante fuso horário, que é esse de rosa, né, ele está 3 horas atrasado com relação ao meridiano de Greenwich e ele abrange a maioria dos estados brasileiros. Né? Por isso ele é o mais importante, porque inclui o Distrito Federal, né, a capital Brasília, e assim ele passa a ser o horário oficial do Brasil. O terceiro fuso horário, que está em verde aí, né, ele é 4 horas atrasado com relação ao meridiano de Greenwich, e ele abrange ali alguns estados ali do oeste, ali, né? Tipo Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte da Amazônia. E o quarto fuso horário, né, ele pega ali no nosso extremo oeste, que ele pega total o estado do Acre e uma pequena parte do estado do Amazonas. Fronteiras, vamos voltar a falar de fronteiras, né? Nossas fronteiras terrestres e marítimas. Olha só, ao todo o Brasil lhe apresenta mais de 23 mil quilômetros de fronteira, sendo que desses 23 mil, mais de 15 mil são de terrestre, né? E 7 mil e pouquinho são de fronteiras marítimas. Quando a gente fala de fronteira, né? A gente tem que lembrar que é a divisa entre os países. E na América do Sul, o Brasil ele faz fronteira com quase todos os países do nosso continente, com exceção de 2, importantíssimo para a nossa prova, que é o Chile e o Equador. São os únicos 2 países que não fazem fronteira com o Brasil. Já nas áreas oceânicas, as fronteiras brasileiras elas se estendem durante todo o Oceano Atlântico, né? E são formadas por quase totalmente por praias, regiões completamente habitáveis, né? O que eleva o potencial turístico do Brasil. Mas vale lembrar que além do espaço terrestre, o Brasil também detém uma soberania, né, de mais de 12 milhas além do litoral, né, chamado mar territorial,
Sem falar nas zonas contíguas, zonas econômicas, né, que foram estabelecidas em tratados internacionais. Bom, quando a gente fala em território brasileiro, pessoal, a gente está falando de um espaço muito amplo, né, e privilegiado, né? E o Brasil é um dos que mais possui as maiores áreas habitáveis e produtivas do nosso planeta. Isso acontece porque a maioria dos países que são maiores que os nossos, eles têm áreas inóspitas, né? Regiões polares, montanhosas, desérticas, o que praticamente não acontece no Brasil. Então nós somos privilegiados. Essa foi a nossa primeira aula de geografia e eu espero que você tenha entendido e curtido.